Oi, gente! Começando mais um Sessão Geronto. Esse programa, ele tem o objetivo de falar sobre síndromes geriátricas de forma simples e direta para ajudar no atendimento das fisioterapeutas. Deixa eu me apresentar, eu sou Renata Lima, eu também sou fisioterapeuta da uroginecologia e da gerontologia. E hoje o tema é um tema muito especial. A gente vai falar sobre o Dia Internacional, ou melhor, Dia Nacional da Pessoa Idosa e Dia Internacional da Terceira Idade. Então sim, hoje, dia 1º de outubro, é o Dia da Pessoa Idosa. E aí, gente, o que a gente vai discutir hoje aqui? Falar sobre a importância do dia, ou seja, falar sobre essa conscientização, falar um pouco a respeito da sociologia, de como a gente precisa enxergar, como isso é importante para o fisioterapeuta, enxergar essa parte mais social da saúde da pessoa idosa e também falar de o que é importante para o fisioterapeuta. Então, primeiro, deixa eu até trazer essa informação. Então, primeiro, o que é importante a gente trazer para esse tema, tá? Eu gosto sempre de falar o porquê da data. E aí, hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente. E aí, é o seguinte, pessoal. A data, ela foi formulada pela ONU em 1991. E para que é importante? Assim como as demais datas que a gente encontra, né, ao longo do ano, sempre a importância das datas é para sensibilizar ou mesmo para conscientizar a sociedade, a população, sobre a importância daquele tema. Então, por exemplo, semana passada eu estava falando sobre o Dia da Consciência da Saúde do Períneo. Então, o que significa essas datas? É para que a gente possa cada vez mais abordar esse tema, entender a importância e os dilemas que estão envolvidos com o tema. E, gente, somos fisioterapeutas. E se você atende, assim como eu, a pessoa idosa, a gente precisa estar a par e, assim, tá alinhado com o que se tem hoje na atualidade, seja de pesquisa ou mesmo de conhecimento sobre a população, tá? Lembrando que eu sempre gosto de trazer alguns conceitos, então, a respeito de idade. Isso é uma dúvida muito interessante para os nossos pacientes, tá? Porque eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou contar uma história. Mas o que é interessante aqui? Segundo a OMS, toda pessoa acima de 60 anos é considerada idosa nos países em desenvolvimento. Por exemplo, aqui o Brasil, a partir de 60 anos, é idoso, tá? Apesar de a legislação em algumas leis, a gente vai ver uma idade diferente, tá? Mas é considerada uma pessoa idosa a partir de 60 anos. Agora, nos países desenvolvidos, essa idade aumenta um pouquinho, então a partir somente dos 65 anos, ok? Lembrando que a gente aumentou a nossa expectativa de vida, né? Eu já trouxe essa informação num outro vídeo, mas eu vou reforçar nesse também. Por que é tão importante que a gente esteja cada vez mais capacitado para atender esse público? Porque a gente está envelhecendo. Em 1940, ou seja, praticamente há 7 décadas atrás, a gente envelhecia menos, digamos assim. Então, a expectativa de vida era aproximadamente ali de 45 anos, tá? Poderia ter uma sobrevida, ou seja, viver até um pouco mais? Tinha, só que se a gente fosse... isso é um dado do IBGE. Se for fazer um recorte, 45 era mais ou menos essa faixa etária. Então, gente, era muito novo. E aí a gente vê que de 1940 para a atualidade, mais especificamente o dado que eu peguei foi para 2015, a gente tem um aumento de 30 anos de vida. Então, em 2015, a nossa expectativa de vida é em 75 anos. Atualmente, agora em 2022, a expectativa de vida, ainda vai sair o censo do IBGE, tá? Por conta do impacto do Covid, da pandemia. Mas, a princípio, a nossa expectativa de vida estaria aos 78 anos, mais ou menos, para as mulheres principalmente, 78, 79, deve ser reduzido para 76 aproximadamente, ou seja, vai voltar ao que estava ali em 2015. Sendo que a expectativa, ainda vai sair um novo censo, tá? Mas o censo de 2019 é que em 2030 a gente tenha mais idosos do que crianças jovens
de 0 até 14 anos. Olha então como é que vai ficar a nossa pirâmide cada vez mais invertendo. Então, mais do que nunca, reforço, né? É importante que a gente esteja ciente de como abordar essa pessoa, quais são os dilemas que estão envolvidos com esse assunto, quais são eu falo muito questões, né? Os aspectos da saúde, mas também os aspectos a níveis sociais, por exemplo, tá? Por que eu falo isso? Nós somos um profissional de primeiro contato e um profissional que às vezes a gente lida muito mais com essa pessoa do que outros profissionais da área de saúde. Então, tenta fazer faz uma pesquisa aí no dentro do que você atende, tá? Dentro das pessoas que você atende. Quantas vezes você vê essa pessoa por semana? Eu imagino que de 1 até 3, em alguns casos, se você for tirar uma média, vai ficar ali entre 3 vezes na semana, acredito eu. Então, olha a frequência no qual a gente encontra com essa pessoa. Então, é muito mais certo de que a gente vivencie ou mesmo observe algumas coisas acontecendo na vida dessa pessoa, que é importante que a gente saiba se está certo ou se não, para que a gente possa ali orientar da melhor maneira ou mesmo agir. Então, por exemplo, eu imagino também que vocês já vivenciaram alguma situação bem desagradável na casa do seu paciente, dessa pessoa idosa. Bom, essas situações desagradáveis, elas geralmente podem estar relacionadas a um tipo de violência. A gente tem uma ideia, às vezes muito errada, de que violência, ela é só física. Mas não, a violência ela pode ser financeira, a violência pode ser psicológica, emocional, essa violência pode ser material ou mesmo a negligência, de você não ofertar os devidos cuidados para aquela pessoa. Então é importante que a gente tenha conhecimento do que é errado, do que o Estatuto da Pessoa Idosa determina. Você não precisa gravar todas as leis, todos os artigos, Não, pelo amor de Deus, claro que não. Mas é importante que você tenha o conhecimento. E por isso que datas como hoje, elas servem para conscientizar cada vez mais a sociedade. E se você trabalha com esse público, é importante que você tenha esse domínio também. Afinal de contas, você, como eu já disse, vai ter muito mais contato comparado a outros profissionais da saúde, tá? Então é importante que a gente tenha esse controle. Viu que essa pessoa ela tá tendo algum risco físico, emocional, psicológico, financeiro, enfim, vocês entenderam. Viu que tá tendo algum risco, então você pode fazer uma denúncia. A denúncia é o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. Essa denúncia eu pesquisei, ela pode sim ser anônima, então você não precisa ficar com medo de qualquer coisa. Agora, não dá pra gente simplesmente, eu vou denunciar. Tá, mas vai denunciar o quê? Por quê? Tá? Então, e outra, às vezes a gente não vê a violência física, mas a violência financeira, a violência psicológica, emocional, ela infelizmente existe. É importante a gente ter consciência disso e entender o que é. Eu vou contar um caso meu, tá? Graças a Deus eu não precisei fazer nenhuma denúncia nessa situação, mas eu consegui conversar com o familiar e com a própria paciente que tinha autonomia preservada, tá? O quadro cognitivo normal, isso através dos testes, enfim, consegui conversar e melhorou. Mas o que acontecia nesse caso? Infelizmente, os familiares iam na casa dessa pessoa e pegavam o cartão de crédito, o cartão do banco. E aí era muito engraçado, porque era assim, aí pegava um cartão, devolvia um cartão, pegava o outro. E aí, no caso, a pessoa idosa, eu não vou identificar se era homem, se era mulher, a pessoa reclamava, né? Quero meu cartão de volta. E aí, tá, tô indo aí. Só ia lá ou para trocar o cartão ou para pegar algum dinheiro. Então, gente, isso é violência financeira, entende? Hoje, ainda mais agora, depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia, a gente identificou muitos casos de pessoas idosas que sustentaram a família, porque seus filhos, netos perderam emprego, enfim, foram eles que sustentaram. Então, imagina o peso emocional de você sustentar,
tá? E muitas das vezes, essas pessoas, elas contam com a aposentadoria daquele trabalho, o INSS, o famoso INSS. E a gente sabe que nem sempre tá ali, é um bom retorno essa aposentadoria. Eu vou conversar depois também sobre isso, tá? Então, gente, é o seguinte, lembrei aqui. Um outro detalhe, eu falei estatuto da pessoa idosa. Você percebeu a diferença? Não? Bom, o que acontece? Até um pouquinho antes de julho, deixa eu conferir a lei aqui, que eu não decoro o número de lei, não. O que acontece, gente? Até julho, a gente falava Estatuto do Idoso, tá? Mas lá em 2019, foi solicitada a alteração de um projeto de lei, o projeto do Estatuto do Idoso, de 2003, tá? Essa lei foi a 3.646, de 2019, e ela foi sancionada agora, em julho de 2022. E o que mudou no Estatuto do Idoso? Mudou a nomenclatura. É Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Só que não mudou só no Estatuto, mudou em todas as leis. Então, as leis de defesa da pessoa idosa, as leis dentro do INSS, que já era a nomenclatura idoso, pronto, mudou para pessoa idosa. E aí você deve estar falando assim, Renata, para que eu vou saber disso? Vou explicar. Bom, primeiro, seguinte, a lei mudou, a nomenclatura mudou, por uma questão de que quando a gente fala idoso, a gente está falando, excluindo, por exemplo, sexo feminino, porque a gente está falando só do idoso, né? Então, quando a gente fala pessoa idosa, a gente está abrangendo todas as pessoas que estão nessa faixa etária acima de 60 anos. E isso bate em consenso com, por exemplo, a nossa Constituição de 88, que está lá, que a gente precisa manter os direitos e a dignidade da pessoa humana. Olha que legal. Então, se lá na nossa Constituição a gente já fala de manter a dignidade, direitos e deveres da pessoa humana, então quando a gente vem para as leis direcionadas para um determinado público, por que a gente não bota também pessoa? Então, essa lei foi sancionada esse ano, então, e esse ano, em 2022, lógico, foi sancionada em julho desse ano e mudou toda a nomenclatura. Então, eu falei dessa essa abrangência, né? Um outro detalhe muito interessante, gente, é o seguinte. Quando a gente fala só o idoso, fica um pouco delicado, porque a gente sabe que existe um processo, um efeito da feminilização da velhice. O que significa isso? Significa que atualmente, tá? A gente tem aproximadamente 56% da população idosa constituída por mulheres. Então, é uma população muito mais feminina. Então, olha que interessante. Se a gente vai falar o idoso, a gente está excluindo uma parte da população que é completamente feminina. A gente tem esse efeito social. Então, é importante também mudar essa nomenclatura justamente por conta disso. Bom, outro detalhe importante é o seguinte. Quando a gente fala pessoa, como eu já disse, né, lá no na nossa Constituição fala da pessoa humana. Quando a gente fala pessoa, a gente tira um pouco aquela desumanização da velhice. Vamos lá. A gente tem um preconceito que se chama idadismo. Eu falei que hoje eu ia trazer bastante conceito, né? Então, vamos lá. O idadismo é um preconceito com a idade. Aí você deve estar falando assim, ai, Renata, que coisa chata, eu, fisioterapeuta, preciso saber disso? Preciso. Vou te mostrar por quê. Vamos lá. Esse preconceito, gente, ele está envolvido com o fato de que a gente não aprendeu a envelhecer, tá? E aí, vamos lá. Por que fisioterapeuta tem que saber disso? Como eu disse, a gente tem aí praticamente há 70 anos vem envelhecendo. Só que há 70 anos a gente vem envelhecendo não por medidas políticas para favorecer esse envelhecimento. Foi um efeito que a gente está sofrendo, tá? Mas isso é positivo, mas não foi exatamente estimulado
para que a gente conseguisse envelhecer. Isso é um efeito global, todo o mundo inteiro está envelhecendo, isso é muito positivo, tá? Mas eu pergunto, nós aqui no Brasil, tô falando, fazendo um recorte do Brasil, tá? A gente tá preparado para esse envelhecimento? Não muito. Eu moro numa cidade em que eu percebo que eu não tenho uma estrutura favorável para essa pessoa, tá? Inclusive, nem para uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, não tem estrutura na cidade para isso. Porque a cidade é toda planejada para um grau de acessibilidade que não condiz com o número, o percentual. Hoje a gente tem aproximadamente 13% da população brasileira acima de 60 anos. Então, se eu pego essa cidade mal planejada, eu não tô sabendo envelhecer. Ou seja, a gente é muito novo nesse pensar. Eu vou fazer uma pausa. Agora, recentemente, essa semana, teve um furacão nos Estados Unidos. E aí, peraí, não apaga não. E aí, eu tava acompanhando algumas pessoas que moram lá, né, vendo pela rede social, e eu achei graça, com todo respeito, porque eu sei o quanto isso foi ruim, mas eu achei graça que em alguns bairros que ele passou de forma muito leve, as pessoas falando que olha a destruição que fez aqui. E a destruição eram árvores caídas. Nem a calçada, nem o piso da calçada levantou. Lógico, teve uma outra área que o furacão foi muito mais agressivo e que sim, teve muito impacto ali nas estruturas, enfim, tá? Eu sei. Mas em algumas regiões eu percebi a fala das pessoas de forma, nossa, olha como ele foi muito forte, e aqui nem foi tão forte. Mas a destruição foram as árvores que caíram. E mesmo assim, as árvores que realmente eram mais novinhas, mas assim, a calçada estava intacta. E o que eu acho mais interessante? A calçada intacta e toda planejada. Toda planejada para que uma pessoa, seja ela cadeirante ou uma pessoa idosa que use, por exemplo, um dispositivo de marcha, andador, bengala, possa caminhar perfeitamente. Agora eu pergunto, na sua cidade, onde você trabalha, onde você atende os seus pacientes, a cidade está planejada? E aí, tá vendo como é que é importante o fisioterapeuta que atende essa pessoa, ele levantar essa bandeira? Porque quanto mais a gente tiver consciência sobre isso, a gente também, consequentemente, vai educando as outras pessoas. E aí, por conta disso que a gente não sabe envelhecer, o que acontece? Essa diferença do envelhecimento também é um impacto. Bom, vamos lá. Se eu não estou preocupada hoje com o meu envelhecimento, como vai ser quando eu estiver mais velha? Como é o idoso que você encontra hoje? Ele é um idoso senil? É um idoso que está ali apresentando a senilidade? Ou é um idoso que apresenta mais ali o envelhecimento senescente? O que é isso, né? Lembra da diferença? Senilidade é aquele envelhecimento mais com comorbidades, doenças. Senescência é o envelhecimento fisiológico, tá? Mas se eu não sei como envelhecer, eu não dou importância para isso, porque isso é um efeito novo, digamos assim, eu vou me preocupar com o meu envelhecimento? Não. E se nós, fisioterapeutas que trabalhamos com isso, e se a gente pudesse falar mais sobre o assunto, defender mais a bandeira, a gente poderia se divulgar. Isso é uma forma da gente se divulgar. Isso é uma forma da gente ensinar a sociedade. Lembra que eu falei, a data de hoje é importante para que a gente possa sensibilizar a sociedade. Pronto, de novo, vamos lá. Eu, como fisioterapeuta, é importante que eu tenha, se eu gosto, né, de fazer, por exemplo, uma palestra, e até quem não gosta, gente, eu sei que é dificuldade, às vezes, da oratória, dificuldade de se expor, de falar em público, mas aos pouquinhos a gente vai vencendo isso, tá? Mas é importante você falar sobre esse tema. Falar que para que você possa envelhecer saudável, eu sei que existe uma desigualdade de envelhecimento e que essa desigualdade está relacionada diretamente a uma questão socioeconômica, tá? Inclusive eu já falei isso num outro vídeo que eu falei sobre o envelhecimento do Iron Maiden no Rock in Rio. Mas eu posso botar o link qualquer coisa, né? Peraí, volta. Então eu sei que existe essa desigualdade socioeconômica. Então o envelhecimento de uma pessoa
que ela tem um poder aquisitivo maior, é diferente de uma pessoa que não tem esse poder aquisitivo. Mas e se eu te disser que, mesmo com essa desigualdade socioeconômica, se você priorizasse a sua saúde através de, por exemplo, se alimentar um pouco melhor, não precisa ter que tomar o Iopro, né? Que fala do iogurte, aquele iogurte proteico. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de se alimentar melhor através de legumes, verduras. Ah, mas Renata, precisa ser orgânico. Outro dia eu encontrei um ovo orgânico que... não sei que história era o ovo. Eu confesso que eu não sei muito mesmo. Mas só a caixinha com 6 ovos era R$25. Eu falei, gente, tem condições de eu sustentar isso. Não, brincadeira. Mas, enfim... É importante também a gente ter um cuidado ali, um zelo com o nosso dinheiro, né? Não precisa ser esse daí o top dos tops, que é o mais caro de todos. Mas se a gente puder cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, ou seja, manter a nossa independência, manter uma atividade física para manter a nossa mobilidade, nosso envelhecimento ele vai ser melhor, tá? Então é importante a gente orientar. Isso, inclusive, é uma dica. Falando de palestra, é uma dica que eu dou, geralmente, eu costumo falar isso quando a gente quer, como eu faço para me promover, como eu faço para me divulgar, como eu faço para poder já entrar no mercado de trabalho e conseguir ali arrecadar, ou melhor, ser conhecida e conseguir mais pacientes. Tenta procurar lugares para você palestrar. Então, por exemplo, a tua religião, você tem um local para que você possa ali chegar para a pessoa, seja pastor, padre, o dono do centro, não sei, independente da tua religião, tá? O lugar que você frequenta, igreja, centro, chega para essa instituição e pergunta, existe algum momento em que eu posso fazer uma palestra, onde eu possa conversar com as pessoas idosas? Eu sou fisioterapeuta, sou da área da geronto, eu atendo e eu gosto desse assunto e queria falar sobre atividade física, eu queria falar sobre a importância de cuidar da saúde. Olha como é interessante, você com pequenos ajustes na tua forma de divulgação, você consegue ir falando sobre isso e sensibilizando a sociedade de que o envelhecimento, ele não é sinônimo de doença, porque é isso que eu passo na cabeça das pessoas. Eu gosto sempre de falar de um outro caso, que eu estava conversando com a sobrinha de um paciente, e aí ela comentando, falando que papai e titio não são idosos. E eu falei assim, como não? Como não? Eu atendo ele. Eu achei que eu atendesse uma pessoa idosa. E aí, brincadeiras à parte, ela falou assim, não, mas é porque, olha lá, eles estão bem, eles fazem tudo sozinho. E aí eu, sim, e é justamente isso que eu tô fazendo aqui. É favorecer que essa pessoa continue mantendo envelhecimento normal. Ser idoso não significa ser doente. As pessoas acham que ser idoso quando você encontra uma pessoa que ela não tem autonomia nem independência. Ou pelo menos pode até ter autonomia, mas ela não tem independência. Ou vice-versa. As pessoas têm essa ideia, porque elas são acostumadas com um envelhecimento não saudável, tá? Um envelhecimento mal sucedido. E esse envelhecimento mal sucedido, ele está relacionado à perda de autonomia e independência, que por sua vez é um marco para a saúde dessa pessoa. E, consequentemente, o que vai acontecer? Vai afetar ali com doenças, com morbidades, tá? Então é isso que as pessoas estão acostumadas. Então você, fisioterapeuta, como eu, somos responsáveis, sim, somos responsáveis, tá? Pela divulgação e promoção da saúde. Tá vendo como é que é importante? A gente tá lá no nível de atenção básica à saúde, tá? O nível primário de atenção à saúde, de divulgação, promoção e prevenção. A gente tá nesse estágio de cuidado. Então, por que a gente não atua dessa forma? A gente gosta muito de remediar, né? Evita prevenir, gosta de remediar. Mas eu percebo que às vezes a gente, infelizmente, está até perdendo o mercado porque a gente só atua depois que já aconteceu um problema. Uma outra coisa, tá? Falando de queda, por exemplo.
Já aconteceu a queda, a pessoa já fraturou, a pessoa já tá acamada, a pessoa já perdeu massa muscular, aí entra o fisioterapeuta. Mas por que eu não orientei que essa pessoa deveria ter visto a fisioterapia antes? Para evitar chegar nessa síndrome de fragilidade. Para evitar essa queda, tá? Ah, mas Renata, eu não conhecia essa pessoa antes. Sim, eu sei. Mas essa pessoa que caiu e os familiares, eles nem sequer sabiam que deveriam fazer isso. Hoje eu conversando com uma pessoa e ela falou uma coisa, fez um comentário muito interessante para mim. É uma idosa cuidando de outra idosa. Tá? Ela contou de um caso das familiares dessa pessoa, que é uma idosa cuidando de outra idosa. Uma de aproximadamente 65, 66 anos e outra já com seus 95, 96 anos, tá? Então, bem mais velha. E aí eu fico me questionando. A fisioterapia vai para a pessoa de 96, porque ela já está muito afetada. Mas a fisioterapia não vai para de 65. E aí eu questionei, mas ela é uma idosa. Ela precisa... Não, mas é porque ela está bem. Sim, que bom que ela está bem. E a gente deve manter isso. Que não, tudo bem que não seja com a fisioterapia, mas ela precisa fazer de alguma forma algo para manter essa independência. Porque senão, quando chegar lá nos 96, pode estar com o quadro da pessoa que cuida. Entende? Então é importante a gente divulgar o nosso trabalho, é importante a gente divulgar o nosso conhecimento para que a gente possa promover, prevenir, enfim, a saúde. Tem um detalhe que eu gosto muito de falar sobre queda, é que a queda ela é vista só num recorte de cenário, né? A gente pega o quadro da pessoa, acontece a queda e aí a gente entra para tratar, recuperou aquela sequela, é o que eu vejo, tá, pessoal? Fora da gerontologia. Quem é fora da gerontologia, eu vejo muito esse cenário. Que não tá errado. O problema é que quando a gente vê, quando a gente entende, conhece a gerontologia, a gente entende que essa área, ela enxerga essa pessoa de forma multidimensional, aí a gente fica incomodado quando a gente observa que acontece assim. Ocorreu uma sequela, pega esse cenário, e aí a gente começa a tratar aqui, essa sequela tá ok? Tá já de alta? Libera. Eu tenho um caso, que eu geralmente até falo bastante dele, que é um caso familiar, que eu me sinto mais confortável para falar, tá? Porque lembra que para que a gente possa divulgar algum caso, se for fictício, tudo bem, mas se for real, a gente precisa da autorização lá do paciente para que possa expor. Renata, mas não vai aparecer rosto, não vai aparecer imagem, não importa. Se você está falando do caso daquela pessoa, ela precisa ter assinado o termo de consentimento livre esclarecido, tá? Termo de consentimento livre esclarecido, tá certo. Tem que conferir, né? Bom, e aí, esse caso familiar é uma pessoa que caiu, teve uma sequela, foi fazer o tratamento, fez o tratamento, foi liberada, caiu de novo. E sabe por que eu reparo esse erro? Que não foi feita uma avaliação multidimensional dessa pessoa. Se você fizer uma avaliação ampla, gente, lembra, saúde, como é que é o conceito de saúde? É um completo bem-estar biopsicossocial. E ainda não é um conceito real, tá? Mas está sendo reformulado, já está tendo muita pesquisa que fala sobre isso, então muito provavelmente em pouco tempo a gente já vai ver essa mudança no conceito de saúde, que provavelmente deve incluir a espiritualidade. Então, é um conceito biopsicossocial e espiritual, tá? Espiritualidade não relacionada à religião, espiritualidade relacionada a, por exemplo, a como a pessoa enxerga a vida, mentalidade, propósito de vida, tem mais relação com isso do que com religião, ok? Em acreditar ou deixar de acreditar no que for, não tem nada a ver com isso. Em como a pessoa leva mesmo a vida, gosta de resolver os problemas ou enfrenta os problemas, digamos assim, tá? Então, se tivesse sido feita uma avaliação dessa pessoa dessa maneira, de forma global, teria sido visto um possível risco de queda, mesmo com aquela sequela,
que essa pessoa apresentou da queda anterior, teria sido visto esse risco de queda. E que, gente, depois de aproximadamente 1 ano, caiu de novo. E o que mais me espanta, tá? É que quando a gente vai para a estatística, 70% das pessoas idosas que caíram, elas têm 70% de chance de cair de novo no período de 1 ano. Então, repara, caiu, teve uma sequela, foi tratada a sequela, foi de alta, caiu de novo. E se eu tivesse feito uma avaliação, e se eu tivesse rastreado, e se eu tivesse introduzido esse assunto e explicado para essa pessoa, olha, a gente vai fazer o trabalho aqui, você já está de alta, mas agora a gente precisa dar continuidade, é um trabalho de prevenção, por quê? E aí você pode entregar um relatório, enfim, explicar para essa pessoa a avaliação que ela está fazendo, refazer a avaliação, enfim. Isso é gerontologia. Isso é você sensibilizar a sociedade, inclusive o teu próprio paciente, da importância dessa pessoa se manter ativa e manter o cuidado com o corpo. A queda é um vilão da gerontologia, ou melhor, um vilão da geriatria. Ela é a 5ª causa de morte mundial da pessoa idosa, por conta das consequências e sequelas que acontecem após um evento de queda. Que loucura, né? Um outro detalhe que eu gosto de trazer, que eu comecei falando, mas acabou que eu emendei outro assunto, né? É falar sobre o idadismo. O idadismo, como eu já disse, é o preconceito com a idade. É quando a gente não sabe o que é o envelhecimento, né? E acaba que a gente comete algumas falas e até algumas práticas que levam essa pessoa idosa a se sentir mal, tá? Então isso é o idadismo. Então, por exemplo, o que é o idadismo na sociedade, né? Quando a gente observa. É quando a gente vê uma fala como, por exemplo, o que você tá fazendo aqui? Você é aposentado, você nem precisava estar nessa hora do rush, pegando ônibus, pegando metrô. Ai, o que esse velho tá fazendo aqui? Como se essa pessoa, por ser aposentada, ela não pode frequentar o horário das pessoas úteis para a sociedade. O que significa isso? Para aquelas pessoas que estão ativas socialmente falando trabalhando, por exemplo. Então, como ela é aposentada, ela não precisa estar ali naquele ambiente. Olha como é louco isso. O idadismo é quando você fala assim, nossa, você tá bem apesar da sua idade. Como se a idade ela fosse algo ruim. Então, você estar bem é surpreendente para a idade que você tem. Porque a gente relaciona a idade às comorbidades. Lembra daquela pessoa que eu falei, que a sobrinha, que papai e titio estão bem, porque eles fazem tudo sozinho. Como se você fizer tudo sozinho, você deixa de ser idoso. O idoso é só aquela pessoa que está ruim. Isso é idadismo. Mas isso acontece por falta de esclarecimento, por falta da gente entender. Uma coisa que eu gosto muito de falar, quando a gente entende o que é idadismo, quando a gente percebe que na nossa fala a gente está sendo preconceituoso mesmo com qualquer pessoa, a gente abre margem para começar a pensar assim, cara, quando eu envelhecer, gente, eu quero envelhecer. Por quê? E outra, eu envelheço a cada dia, a cada momento. Eu tô aqui fazendo esse vídeo à medida que eu estou aqui agora e que a cada segundo vira passado, eu tô envelhecendo, meu corpo tá ali num processo de crescer, ou melhor, crescer não mais, né? Crescer só se for pros lados, mas vocês entenderam. Tá num momento de continuar ali a reprodução celular, mas vai ter um momento que aquela célula não consegue mais reproduzir e que acontece naturalmente a morte celular. Então, automaticamente, a gente está envelhecendo. Lógico, fatores ambientais, fatores externos fazem com que a gente acelere um pouco mais o processo do envelhecimento tecidual de cada organismo. Mas é isso, a gente está envelhecendo a cada momento. Então, se eu quero estar viva, se eu quero estar vivendo bem, tá? Eu tenho que entender que eu vou envelhecer. Então, automaticamente, um dia pode acontecer eu sofrer esse preconceito. Já pensou eu ouvindo uma gracinha dessa? Não vai ser bem desconfortável? Então, se a gente conhece o que é esse respeito à pessoa idosa, se a gente entende
Não precisa ser advogado para entender o Estatuto da Pessoa Idosa, mas se você pelo menos tiver a curiosidade de aprender um pouco, de pesquisar, eu estou vivendo essa situação, deixa eu ver aqui, joga no Google, né? Coisa simples, joga no Google, deixa eu pesquisar aqui, será que isso aqui pode estar enquadrado lá no Estatuto da Pessoa Idosa? Você conhece um amigo, advogado, alguém? Pergunta para essa pessoa, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença no nosso trabalho, para que a gente possa atuar de forma mais eficaz e vencer essas barreiras que a gente vai encontrar, tá? E isso te faz um profissional diferenciado, porque você entende o que essa pessoa está passando, você abraça a causa e automaticamente você não vai perder mercado, tá? Como eu vejo que está acontecendo. A gente precisa entender mais sobre esses detalhes. Quer ver um outro idadismo que acontece, que eu acho muito engraçado, que eu vejo fisioterapeuta falando. E aí eu vejo que, opa, não é geronto, hein? Não gosta da gerontologia. Não, brincadeira, não é que não gosta. Não tem consciência. Ainda não sabe, tá? É falta de conhecimento. Casa de repouso. Olha que loucura. Eu brinco até que é o seguinte, fisioterapeuta não fala casa de repouso. É proibida essa palavra. Por quê, Renata? Porque a gente associa casa de repouso à inatividade. É aquele pensamento antigo de que quando eu ficar velho, quando eu envelhecer, quando eu me tornar idoso, automaticamente eu preciso repousar, eu preciso descansar. É o aposentado que tem que ficar descansando, não é? Então, casa de repouso remete a uma pessoa inativa. E o que mais a gente vai defender? O envelhecimento ativo. Então, por que eu estou falando de casa de repouso? Não é casa de repouso. É ILPI, que é uma instituição de longa permanência, tá? Então, a nomenclatura correta, ILPI. Eu falei para palestra, né? Tipo, faz essa palestra para falar sobre isso. Por exemplo, pega esse vídeo aqui, estuda, vai lá, pesquisa, forma uma apresentação. Chega numa ILPI da região onde você trabalha, da região onde você mora e apresenta, olha, a gente pode fazer uma palestra para falar sobre a saúde e a fisioterapia na atenção da pessoa idosa? Olha aí que interessante, você vai divulgar seu trabalho, tá? Então, essa consciência social que a fisioterapia precisa ter para atender a pessoa idosa é muito importante. E isso vai te fazer diferente no mercado de trabalho. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Imagina que você vai hoje divulgar, falar bastante sobre o Dia Nacional da Pessoa Idosa e Dia Internacional da Terceira Idade. Espero que você goste, curta esse vídeo, comenta aqui e até o próximo. Beijo, tchau!